Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estamos no capítulo 4, Conhecimento Transcendental. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 39. Homem fiel que se dedica ao conhecimento transcendental e que subjuga seus sentidos está qualificado a obter tal conhecimento e, tendo alcançado, ele atinge rapidamente a paz espiritual suprema. Verso 40. Mas as pessoas ignorantes e sem fé, que duvidam das escrituras reveladas, não alcançam a consciência de Deus, elas acabam caindo. Para a alma em dúvida, não há felicidade nem neste mundo, nem no próximo. Vou repetir. Verso 39. Homem fiel que se dedica ao conhecimento transcendental e que subjuga seus sentidos está qualificado a obter tal conhecimento e, tendo alcançado, ele atinge rapidamente a paz espiritual suprema. Verso 40. Mas as pessoas ignorantes e sem fé, que duvidam das escrituras reveladas, não alcançam a consciência de Deus. Elas acabam caindo. Para a alma em dúvida, não há felicidade nem neste mundo, nem no próximo. Namaste, Hare Krishna. Gratidão, Eva. Agora a contextualização é com Devi ou com Prabhu? Hare Krishna. Olá, Namastê, Hare Krishna. Você gostaria de fazer a contextualização, Devi? O que é que eu faço? Como você quiser. Muito bem. Então, posso fazer a contextualização, tá? Eu vou só fazer o mantra. Om Gyana Chaminanda Syaga Nanjana Chakshurmitam Jana Tasmai Shri Gurave. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, porém o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o choque do conhecimento. Ao mestre espiritual eu ofereço minhas respeitosas reverências, com meu coração pleno de gratidão, minha mente repleta de satisfação. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Olha só. A gente está dando essa continuidade. Vocês estão hoje com um fundo aqui em homenagem ao Ano Novo da Índia, o Deepavali. Normalmente, esse período é considerado o período das luzes. Muitas luzes são acesas na Índia, então são assim, trocadas muitas mensagens com as luzes, né? Eu estou em homenagem a esse período auspicioso. O ano que vem, o nosso calendário do ano que vem, na Seva, nós vamos listar todos os eventos. Esse ano a gente não entrou nos detalhes, porque isso requer uma logística, mas o ano que vem nós vamos listar todos os eventos do calendário indiano, todos esses pequenos detalhes assim que fazem parte da cultura védica. A gente vai assim apresentar e expor a vocês para que vocês fiquem conhecendo os detalhes, as motivações, os porquês, tá bem? Muito bem, então agora são 7 horas, a gente vai então utilizar aí os nossos momentos védicos. Eu vou só pedir, Devi, você poderia entoar os mantras em sânscrito, por gentileza, só para nós nos purificarmos? Bhagavad Gita 4, verso 39. Om Shradhava Labate Jnanam Tatpara Samyatendriya Jnanam Ladva Param Shantim Achirena Digachati. Verso 40. Agyascha Shradhathanascha Samsayatma Vinashati Na yum lokosti na paro na sukam samsayatmana. Obrigado, Devi. Obrigado, Eva, por ter feito a
leitura dos versos, Mudratas Védicas. Então, vamos lá. Olha só. Esses 2 versos, ele, na verdade, ele é um raciocínio único. Né? Ele é um raciocínio só. Na vida, isso não apenas na vida espiritual, tá? Na vida prática, na vida comum, se você não tomar uma decisão definitiva por um ponto específico e investir a sua energia ali, os resultados tendem a não acontecer. Principalmente porque existem alguns fatores que são... Nós entendemos eles como os fatores místicos, mas, na verdade, eles são, até, de certa forma, técnicos. Tá? Quando o nosso sistema neurológico, ele é como um computador, ele é programável. Tá? Então, quando você programa o seu computador, ele vai executar exatamente aquela função a qual você programou, tá? Com algumas variações. O cérebro, o nosso cérebro, ele tem uma parte dele que ele é uma função mecânica, ele é como se fosse um programa de software. Tá? Então, ele tem um certo padrãozinho de funcionamento que ele pode ser mensurado, pode ser exatamente manipulado, mas ele pode ser controlado. Tá? Então, uma das orientações que é dadas pelos coaches, psicólogos, psicanalistas, pelos mais conscientes desse fato, os hipnólogos também usam muito essa técnica, a neurolinguística, todo ela é baseado nesse princípio, programação de PNL, como se chama, né, programação neurolinguística, tudo é baseado nesse princípio, em que você tem que dar um comando específico para o cérebro. Quando você vai, por exemplo, numa consulta de carta, né, de cartas, você vai uma cartomante para uma consulta de cartas, você não pode fazer perguntas abstratas, perguntas relativas, perguntas aéreas, espaciais, você tem que ser objetiva. A pergunta tem que ser objetiva. É assim que funciona, para que a resposta seja objetiva. O cérebro, quando ele pensa, ele raciocina, ele consome combustível. Tá? O combustível que o cérebro consome é açúcar, ou glicose, basicamente. Ele vai converter a glicose, ele vai queimar essa glicose, e isso vai produzir correntes elétricas. Correntes elétricas. Tudo isso não é nada místico, é tudo biológico. Ele queima combustível e produz uma corrente elétrica. Então, aquela aurazinha que você vê nas fotos, as pessoas... Aquilo é real. Tá? Essa aura é real, ela existe realmente. Porque Hare Krishna. Olha aí, confirmado. Não sei se vocês ouviram aí o barulhinho. Mas então, é assim, essa aura, o que acontece? Ela é produto de um efeito de uma corrente elétrica que é gerada. Então, se cria ao redor do campo uma configuração. O universo, ele é um tecido orgânico único, ele não é separado. Tá? Então, não sei se vocês já assistiram um filme chamado Efeito Borboleta. Tá? Ele menciona muito esse mecanismo aí. Tá? Um evento que você gera aqui, ele vai interferir no tecido universal. Apesar que o movimento que nós fazemos individualmente, ele não afeta tão significativamente, por exemplo, o movimento de Plutão. Tá? Mas ele afeta o movimento local onde você está. Porque o raciocínio está interligado à rede, que é o tecido cósmico. Esse tecido, ele é hipersensível, é como se ele fosse um sismógrafo. Tá? Então, do ponto de vista das almas conscientes, que são a partir dos seres humanos, os animais não têm tanta consciência assim, né? Mas a partir da fase humana, esse sismógrafo, ele registra os dados, tá? Esse registro de dados, ele fica, então, ligado ou linkado à rede de informações que você gera à medida que você pensa, à medida que você consome energia e produz eletricidade. Essa eletricidade é informação, tá? Gera ondas. Então, essa eletricidade gera impulso de ondas. As ondas são informações. Por exemplo, vocês estão me vendo na tela do seu computador agora por conta disso. Por conta de um consumo de eletricidade, que é energia, que se transforma em ondas. Essas ondas são, então, emitidas e retransmitidas através de um sistema de satélites, que o seu computador de bordo, que é o seu equipamento aí, recebe essas ondas, reconfigura elas matematicamente e interpreta como uma imagem. Tudo é assim que funciona, por ondas. Tá?
É uma onda, mas é assim que funciona, ok? Então, veja bem, quando você pensa, ou quando você programa a sua forma de pensar, isso gera um pacote de dados, informação. O universo, como um tecido sensível, entende o seu registro, tá? Daquela forma como você produz. Então, se você tem dúvidas, se você cultiva dúvidas, se você está em dúvidas, o registro vai ser dúvidas. Nesse sentido, a máquina ou o tecido, né, a estrutura, ele não vai produzir o efeito que você busca, porque ele vai entender que você ainda não tem uma decisão definitiva do que você quer. Então ele não vai produzir o efeito. Então você vai ficar no meio caminho. Sabe aquela história do mais ou menos, leva uma vida mais ou menos, tudo é mais ou menos, e no final uma vida mais ou menos, e no final das contas você não sai do lugar? É mais ou menos assim que funciona, sabe? Então, quando você tem uma definição de espiritualidade, o que se exige é que o ser faça uma aposta definitiva. Uma aposta, não definitiva, mas uma aposta consistente. Não significa que você acredita plenamente naquilo. Necessariamente não é. O tecido, ele não precisa que você acredite 100%. Ele só precisa que você faça uma aposta inicial naquela direção. E ele, então, vai trabalhar para que essa aposta inicial seja produtiva. É como colocar uma semente na terra. A terra depois vai se responsabilizar para que aquilo seja contínuo. Você só tem que cooperar regando. Mas a terra vai fazer todo o procedimento. A semente, toda a estrutura já está formatada para gerar um determinado produto. Assim também é a tal chamada da fé. A fé, como Jesus disse, era o tamanho de uma semente de mostarda. É uma coisinha pequena. Mas a fé é algo que ela cresce na medida em que você rega. Tá? Você sempre começa com um pouquinho, mínimo possível. Você faz um pequeno investimento, mas depois você vai regrando. Você vai regrando isso daí. Tá? E a fé, ela se transforma em compreensão. Quando a fé se transforma em compreensão, aí é porque já há uma consistência enfim, na assimilação daqueles dados. Então a pessoa já não cai mais. Como está sendo dito no verso, olha só, aqueles que são ignorantes e que duvidam das escrituras reveladas, o que são as escrituras reveladas? São as informações dadas pelos mestres, pelos sábios realizados. Isso é a escritura revelada. E nós, como pesquisadores, temos o dever e a autorização de usar o nosso bom senso para identificar se essas escrituras reveladas ou se essas orientações que formam as escrituras reveladas são consistentes, produtivas, ou são meramente decorativas ou para formatar um sistema de religião que tem a função apenas de um controle social. A decisão é nossa, com base no nosso bom senso. É como quando você vai a uma concessionária comprar um carro. Você não vai comprar um carro para além da sua capacidade de compra. Você vai comprar um carro de acordo com a sua capacidade de compra. Então, o sistema de religiões, você vai aceitar um sistema de religião de acordo com a sua capacidade de assimilação do conhecimento relativo àquele programa que está sendo oferecido. Tá? Então, a pessoa vai se integrar naquilo ali. Agora, seja ele qual for o sistema que ele é adquirido, quanto mais pacífico for o sistema em que o ser escolhe para definir um caminho, uma vez que o ser escolhe o caminho, ele deve, então, apostar a sua dedicação no sentido prático de que quando a vida coloca desafios, o conhecimento tem que ser aplicado. Não adianta a pessoa ter um monte de conhecimento na cabeça, ser uma mente brilhante, e na hora que a vida vem e coloca um desafio, a pessoa joga todo aquele conhecimento fora, entra em pânico, em desespero, ou então se abriga no seu próprio orgulho ou no falso ego. É chamado falso ego, e se perde na ilusão e na ignorância, no ressentimento, na vaidade, na ilusão. O conhecimento tem que ser prático. Agora, falando em termos de nós aqui, a escolha que nós estamos fazendo, o caminho que nós estamos pesquisando, observando e trilhando esse caminho, eu posso dizer uma coisa, assim, e aí eu falaria para mim mesmo, tá? Caso não houvesse nenhum de vocês para ouvir, ou caso não houvesse nenhuma plateia para ouvir, ou caso
o único ouvinte fosse eu mesmo, e o único responsável pelas minhas decisões fosse eu mesmo, se não houvesse nenhuma outra pessoa envolvida, eu diria isso que eu vou falar para vocês, que é o que eu já disse para mim centenas de vezes, por observação. Isso não tem a ver com uma decisão caprichosa da minha parte por uma questão de gosto. Eu sou um observador. As minhas decisões são baseadas em bom senso e em critério de discriminação. Eu tenho o direito de decidir qual caminho eu vou seguir, porque o resultado final, quem vai viver sou eu. Então, dentro de todos, quando a gente observa todos os sistemas religiosos do planeta Terra, todos os sistemas do planeta Terra, tá? Nós observamos que o comportamento padrão da humanidade é que, na medida em que os seres humanos se tornam mais evoluídos, eles também se tornam mais pacíficos. É natural. Quanto mais evoluído é um ser, tanto menos violência, tanto mais pacífico, tanto mais a defesa da paz ele o fará. Qualquer religião, qualquer paradigma, qualquer sistema político, qualquer ideologia que fomente a violência, a guerra, o ódio, a destruição, o separatismo, são sistemas inferiores, destinados a desaparecerem no devido curso do tempo. Tem um ditado muito simples que a gente pode definir isso daí. É dito que, aos 20 anos, a pessoa é um incendiário. Aos 40, ele é, então, um bombeiro. Aos 20, incendiário. Aos 40, bombeiro. O que significa isso? Que na medida em que o ser amadurece, ele renuncia à infantilidade, à violência e se torna um pacifista, preocupado com o bem-estar dos demais. É normal isso. As pessoas normais agem assim. Na infância, elas fazem rebeldias, mas assim que elas amadurecem, elas se tornam pessoas conscientes, responsáveis e pacifistas. Então é assim que funciona. A humanidade, na medida em que a humanidade evolui do ponto de vista ideológico, psicológico, religioso, a tendência é desaparecer todos os sistemas de violência. Então, quanto mais evoluído é um sistema, mais pacífico ele será. Então, se você tem que fazer uma aposta, então a aposta deverá sempre ser naquele sistema ou naquele paradigma, naquela ideologia em que haja quanto mais pacificidade e cultivo e ensinamento da paz, de modo geral, que incluam todos. Quanto mais for inclusivista, tanto mais perfeito será o sistema. E, nesse caso, também inclui-se os animais, que são os seres humanos mais próximos dos humanos. Os próximos mais próximos dos humanos, aliás. Então, na medida em que a gente inclui, se torna mais evoluído. Para finalizar a minha fala, na ONU, o critério da ONU é que, como para identificar um país de terceiro mundo e um país desenvolvido. Tem países que têm metade da renda per capita do Brasil e é considerado um país evoluído. O Brasil é a 8ª economia mundial, 7ª ou 8ª economia mundial. No entanto, tem muitos países que têm uma renda per capita muito menor que a do Brasil e é considerado um país de primeiro mundo, enquanto que o Brasil, com uma renda per capita muito maior, é considerado um país de terceiro mundo. Qual é o critério que é utilizado para fazer essa definição? Justiça social. Quanto mais um país inclui os seus cidadãos, quanto mais justiça social houver em um país, tanto mais ele será considerado desenvolvido. Tá? Então, do ponto de vista espiritual, quanto mais justiça de alma, quanto mais justiça social, justiça espiritual houver num sistema, numa religião, num paradigma, tanto mais evoluído ele será. Então, o paradigma védico, a justiça do paradigma védico inclui a todos os seres. Animais, seres humanos, crianças, todos os seres são incluídos no processo da evolução. Por isso, nós precisamos levar isso em consideração na hora de lidar com esse conhecimento, para não lidar com ele de maneira abstrata, relativista, porque você pode perder uma oportunidade. Você pode lidar com um assunto profundo e evoluído, elevado, como são os conhecimentos védicos, de uma maneira superficial e perder uma oportunidade real de evoluir na sua existência. Tá? Então, essa confiança, essa determinação, vem muito da compreensão que você tem do que você está fazendo. Tá? Então, a minha sugestão é que você olhe esse movimento que você está fazendo com gratidão, com respeito, porque ele é real e ele é muito evoluído.
Isso não é uma decisão minha, baseada nas minhas emoções. Qualquer um de vocês podem observar isso com base nos critérios de verificação dos conhecimentos. Tá bom, pessoal? Então, é isso, tá? Eu vou finalizar aqui. Muito obrigado pela atenção. Perdoem, tá bom? Que eu, assim, hoje eu passei um pouco mais, mas também hoje é feriado, né? O pessoal está mais relaxado, então eu aproveitei também para dar uma roubadinha do tempo aí de vocês, porque afinal de contas são essas pequenas imersões que nos fazem, que nos nutrem, que nos fazem assim ter consistência para continuar fazendo o que nós estamos fazendo, tá? E é isso, tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Namaste.